Esse ano, todos os brasileiros têm a oportunidade de ir de novo às urnas. Nós temos eleição no dia 6 de outubro. Não é uma eleição obrigatória, mas é muito desejável. É a eleição para conselheiros tutelares das cidades. Aqui em Ponta Grossa não é diferente, também, claro, como acontece em todo o país, nós vamos ter essa eleição. E essa eleição é coordenada pelo Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente. Para falar sobre esse processo, eu recebo a presidente do Conselho, que é a Camila Sviesti. Camila, seja bem-vinda. Muito obrigada, Ana. Boa noite. Camila, nós temos... muita gente acha que essa eleição é só para as entidades que atuam com criança, né? Exatamente, porque há alguns anos atrás era assim, presidente de entidade que votava para conselheiro tutelar. Hoje não mais. Hoje toda a população pode votar, né, no seu cartório eleitoral, na sua cidade, né? Então, eu acho que não é obrigatório, mas é um dever nosso, né? Uhum. Porque a criança, o adolescente, ele é um dever de todos, né? A criança é um dever de todos, o cuidado com ela. E ninguém melhor para cuidar das crianças do que o conselho tutelar. Então, eleger bons conselheiros, né? Pessoas de confiança, e dispor de um tempinho para ir à urna, né? Escolher esse pessoal. E aí, é recente, né, essa alteração aí dessa eleição universal, por isso que acho que as pessoas ainda não estão muito acostumadas, né? Exatamente. Ela começou na última eleição, há 4 anos atrás. Então, eu já presenciei, né? Eu já estava membro do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente. Foi um desafio, porque é tudo muito novo para você elaborar uma eleição. Nenhum dos conselheiros de direitos, como voluntários, nunca tinha elaborado. Mas aconteceu e não foi tranquilo, mas deu tudo certo, né? Então, essa é a segunda vez que está acontecendo dessa maneira. Eu lembro que na eleição anterior tinha muita fila, né? Acho que por Sim. conta de poucos lugares, né? Sim, na eleição anterior, o nosso problema maior é que nos foram liberadas apenas aquelas urnas de cédula de papel. Ah, tá. As urnas de lona. Então, nós tivemos muita fila mesmo. O pessoal aderiu, e isso é muito bom. Mas, devido a essa questão, aconteceu esse transtorno de fila. Posteriormente, também para contar os votos, né? Então, foi bem trabalhoso. Os conselheiros de direitos, eles trabalharam o domingo todo, a madrugada inteira do domingo contando os votos. Nós trabalhamos até 9 horas da manhã da segunda-feira contando esses votos. Mas deu tudo certinho. Este ano temos a novidade da urna eletrônica, né? Olha que maravilha! O cartório eleitoral, eles nos liberaram, né? Conversamos e fizemos reuniões. Eles vão nos passar como usar, como instalar e tudo mais. E estamos na expectativa que seja mais tranquilo e que tenhamos mais votantes, inclusive, né? E vão ser os locais de votação? O local vai ser a UEPG mesmo, vai ser ainda central, porque ainda por ser um processo novo para nós também e também para a população, né? De fácil acesso, né? Um lugar bem central. Então, tranquilo, não tem aquela questão de... Porque como também a gente não tem muito pessoal, não conseguiríamos abrir em todas as escolas. Não tem como, né? Não tem aquela questão de, eu fui lá na minha escola e não era lá, daí eu fui lá na outra também não era. Então, vai ser na UEPG Central, né? A pessoa chega lá e em alguma sala lá, ela vai votar. E daí vai ser o horário normal de votação, das 9 da manhã às 5 da tarde. Isso, exatamente. E o que é o papel do Conselho Tutelar e do Conselho Municipal? Porque são duas coisas diferentes, né? O Conselho Municipal está organizando a eleição para o Conselho Tutelar. Exatamente. O que são exatamente, para as pessoas entenderem, esses dois órgãos de assistência à criança? O CMDCA, o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, ele é um conselho deliberativo. Então, ele tem representantes da sociedade civil, representantes de entidades e de outros órgãos afins da cidade, da OAB, né, no CRES, e pensa ações voltadas à criança e ao adolescente, né? O Conselho Tutelar é um órgão garantidor de direitos, né? Ele é mais executor, né?
E ainda assim, eu costumo dizer que erroneamente algumas pessoas pensam como o conselho tutelar como punitivo. Ele não é punitivo. Ainda há aquela mãe que fala, se você não me obedecer, eu vou chamar o conselho tutelar. E isso é muito triste, é muito ruim, porque a criança fica com medo. E ela deveria confiar no conselheiro tutelar. Confiar de contar o tio mexeu comigo, confiar de procurar um conselho tutelar porque lá na casa apanhou, ou porque lá na escola aconteceu alguma coisa, está sofrendo bullying ou qualquer outra coisa. Ou a família mesmo, às vezes, tem medo que o conselho tutelar tire esse filho, né? O conselho vai vir aqui para me tomar meu filho. Não, o conselho tutelar ele também pode garantir um acesso ao médico, o acesso à escola, né? Então, ele pode ser procurado em várias instâncias, né? Punitivo, muito pouco, né? Talvez nada. Porque se associou muito essa imagem, né, do conselho tutelar quase que como uma polícia especializada no menor e muitas vezes é como o punitor mesmo que você está falando, né? Como aquele carrasco lá. Exatamente. E assim, quando a gente vê que o conselho tutelar ele faz o acolhimento de uma criança numa instituição, é a última instância. Porque o conselheiro tutelar ele acompanha essa criança há muito tempo, né? Muitas vezes a gente vê, inclusive, na mídia, algumas mães falando, tirou meu filho, colocou meu filho num acolhimento institucional. Mas, assim, eu trabalho em serviço de convivência e fortalecimento de vínculos, né? Que é a proteção social básica. Então, o conselheiro tutelar, ele trabalha com aquela criança, ele encaminha para a escola, ele encaminha para o serviço de convivência, ele encaminha para a CRAS, esgota todas as possibilidades. Quando não há mais possibilidade mesmo daquela criança ficar na família, aí é feito o acolhimento. Mas em último caso, né? Até porque é muito traumático para uma criança um acolhimento institucional. Sim, porque na maioria dos casos, se a gente for falar em grosso modo, por pior que seja uma mãe, ela é melhor do que uma instituição, né? Com toda certeza. Pelo menos do ponto de vista da criança. Que às vezes, do ponto de vista prático, até de saúde mental e emocional, você sabe que não que aquela mãe é danosa. Mas para a criança, não, né? Sim, até porque a criança, ela conviveu a vida toda com aquela mãe, é a referência que ela tem, né? Ela não tem outra referência de família, às vezes, né? E quando ela chega numa instituição de acolhimento, é todo mundo estranho. São pessoas que ela nunca viu na vida. Às vezes são pessoas que tratam ela muito bem, o acolhimento é excelente nas entidades aqui de Ponta Grossa, conheço todas, né? O atendimento é impecável, tem uma equipe inteira de apoio, né? As cuidadoras sociais, mas são pessoas estranhas à criança. Nunca viu, não sabe quem são. Né? Aí é bem complicado, né? E em termos o Conselho Municipal de Direitos vê essas políticas, essas ações, esses projetos. O Conselho Tutelar executa esse cuidado, essa rede de proteção à criança. Quantos conselheiros tutelares nós temos? Como é que eles estão divididos? Isso é suficiente para atender a cidade? Então, hoje nós temos 3 conselhos tutelares, né? O Norte, o Leste e o Oeste. E são 15 conselheiros, 5 para cada conselho. A cidade ela tem crescido e talvez tem um número certo de habitantes que tem que se lançar mais um conselho. Então, talvez logo esse novo conselho seja lançado. Mas, para isso, a gente precisa fazer um diagnóstico da cidade. O CMDCA está com um projeto para fazer esse diagnóstico. Da população, da área mais afetada, mais vulnerável, né? Em situação da criança e do adolescente, para que a gente consiga fazer uma redivisão, talvez, dos conselhos também, porque como a cidade ela cresceu sem planejamento, né? Então, os conselhos acabaram que um tem uma demanda maior, atender mais bairros, outro atende menos, por conta desse crescimento da cidade. Então, para tudo isso, para fazer essa redivisão e para talvez o 4º conselho, precisamos desse diagnóstico da população.
É o nosso projeto agora. E como é que vocês estão de estrutura? Porque eu lembro que uma época o Conselho sofria muito, tanto com sede, assim, com as coisas mais básicas, tipo um computador, instrumentos básicos para trabalho ali, insumos básicos. Hoje, vocês estão tendo mais apoio? Então, hoje, ano passado, se eu não me engano, eu não lembro se foi ano passado ou foi esse ano, foi inaugurada a sede unificada. Então, os 3 conselhos estão em uma única sede, né? Continuam atendendo as mesmas demandas, os mesmos bairros que eles atendiam antes, só que em sede única, que fica ao lado da catedral. Então, qualquer atendido que precise, ele vai na mesma sede. Melhorou, assim, eu, enquanto conselheira de direitos, eu não posso te dizer, mas conversando com os conselheiros tutelares, a grande maioria diz que melhorou bastante essa questão. Eles receberam computadores, eles têm carros. Claro que não é o suficiente. Nunca é, né? Exatamente. Nunca é, porque a demanda, infelizmente, não para. Tomara que não precisasse ter conselho tutelar e não precisássemos nem de polícia, nem de bombeiro e de ninguém que cuide desse tipo de coisa, mas infelizmente, né? Essa demanda, infelizmente, não para de crescer. Exatamente. A gente tem visto números assustadores de violência contra a criança em Ponta Grossa. Estatisticamente tem crescido mesmo. É assustador quando nós pegamos os relatórios do Conselho Tutelar para analisar, eles nos mandam todo mês o relatório. É estrondoso, assim. E o que a gente costuma dizer, assim, que felizmente a gente não tem visto mais tantas crianças nos semáforos pedindo e em situação de rua. Mas ainda a violência é gritante dentro de casa, no seio familiar a violência é gritante, né? Então precisa de um trabalho muito forte com a família, né? Com a escola, o pessoal da educação, o município ele tem feito um trabalho muito bacana nesse sentido de resgatar os vínculos familiares também. As entidades socioassistenciais também têm trazido a família para dentro da entidade, mas ainda tem muito que se avançar, tem muito que crescer. Com certeza. E aí agora nós temos essa eleição e quem vai trabalhar nessa linha de frente são, né, os 15 eleitos desses candidatos. Quantos são os candidatos? Como é que o pessoal pode conhecer quem são? Então, nós temos 89 candidatos. Esse é um número grande, hein? É um número grande. Foi lançado na página do CMDCA, que fica dentro da página oficial da Prefeitura de Ponta Grossa, né? Foi feito o lançamento dos candidatos. E eles têm feito campanha própria, né? Então, eles fazem através de redes sociais, alguns fizeram cartõezinhos, né, para entregar para a população. E conforme a possibilidade, eles estão se fazendo conhecer, né. No dia da eleição também a gente sempre disponibiliza uma lista com o nome dos candidatos, o número, né, para que o pessoal possa se localizar melhor. E é importante o pessoal levar em conta mesmo, né, esse histórico de cada candidato, dar uma olhada, ver até a experiência, porque essa é uma das exigências, né, para ser candidato. Então, assim, na eleição passada, nós não conseguimos colocar experiência na lei, né? Tivemos uns contratempos e não conseguimos colocar. Nessa eleição, o diferencial é que nós temos, para candidato com ensino superior, 1 ano de experiência nos últimos 5 anos na área da criança e do adolescente. Para candidato com ensino médio, 2 anos de experiência também nos últimos 5 anos na área. Isso já filtrou bastante o pessoal. Mas o apelo para a população, assim, é que na hora de votar, claro, sempre vai ter um amigo que vai te pedir voto, um familiar, um vizinho, mas que conheça mesmo essa pessoa. Veja se ela não está indo lá pelo salário, porque é um emprego, porque ela vai defender a criança e o adolescente no município, depende muito dessa pessoa, da postura dela como profissional, né? Uma pessoa que goste e que trabalhe com seriedade, né? Que faça com seriedade aquilo, para que a gente consiga mudar esse cenário, transformar esse cenário que nós estamos vivendo hoje de violência.
E cada eleitor só pode escolher Um candidato. um candidato. Cada eleitor escolhe um candidato. E aí vão ser os 15 titulares e mais os suplentes. Mais os suplentes. Uhum. E para votar, mesmo sistema de eleição, título de eleitor, documento com foto, tudo isso. Isso, a mesma coisa. O título é o documento com foto e o número do candidato. Tá certo, Camila, muito obrigada, parabéns aí. A gente torce para que o pessoal realmente se comprometa com isso, que é um dever de toda a sociedade, né? E isso é um apelo que a gente faz, né? É um domingo, é dia 6 de outubro, é cansativo, né? Sair de casa e ir lá votar. Mas é pela cidade toda, é pela criança, é pelo adolescente. Então, acho que é muito importante. É porque não adianta também, né? E aqui fica, né, um recado importante para quem está vendo a gente. Não adianta as pessoas só esperarem que os governos resolvam a vida delas. As pessoas também têm que fazer a sua parte. É assim, o pessoal comenta a história das enchentes, né? O povo joga o sofá, a cama, a geladeira no rio, aí na primeira chuva que tem ele vem buscar o resto. Exatamente. Né? Então, quer dizer, não há governo que dê conta disso. E assim também. Então, é uma colaboração tão fácil, tão sem custo para você fazer, você ir lá votar para alguém que vai defender uma criança que daqui a pouco pode ser alguém da tua família que você não sabe. Né? Exatamente. E assim, nós vemos que a população, em redes sociais, principalmente, reclamando de crianças na rua, crianças que passam fome e postando fotos. Então, esse é o nosso momento, né? Esse é o nosso momento de fazer alguma coisa por essas crianças. Escolher um candidato responsável, que tenha um histórico com criança e adolescente, de preferência, e sair do conforto do nosso lar um dia, né? Não vai ser o dia todo, ir lá, votar, né? Pensando nas crianças e nos adolescentes que eu vi na rua ou que eu vi nas redes sociais, que alguém compartilhou, né? Tá certo. Camila, mais uma vez, obrigada. Obrigada a você. Então, tá aí o recado, hein? Não esqueça, é seu compromisso, sua responsabilidade também. A votação não é obrigatória, mas hein? Não é, mas é. E a gente já volta, é um instante só.